Som e Imagem Podcast. Sejam bem-vindos ao terceiro de 8 episódios do Podcast, o podcast produzido em Castro Verde para todo o Baixo Alentejo e mais além. 5 minutos não chegam para contar toda a história, mas vamos conhecer um pouco daquele que é um dos símbolos maiores da cultura alentejana, o cante. Podcast. Eu aprendi a cantar. Corre muita tinta e discussão sobre a gênese do canto alentejano. Há quem lhe atribua a origem aos judeus ou aos árabes que dominaram o sul durante 5 séculos, ou até a uma dança medieval apelidada de carol que fazia parte do teatro tradicional. Mas a teoria mais consensual entre os etnomusicólogos é que existe uma forte ligação à música eclesiástica. Um dos defensores desta ideia é, por exemplo, o conhecido músico alentejano Vitorino, que diz que os corais alentejanos foram influenciados pelos frades da Escola Cantorum, da Serra de Ossa, e que, no importante estudo que o padre António Marvão fez sobre esta teoria, ficamos a saber que os frades, depois de terem frequentado as escolas de polifonia clássica de Évora no século XV, muito terão contribuído para a criação ou desenvolvimento do canto alentejano quando se deslocaram para Serpa, onde fundaram o Convento dos Paulistas e as escolas de canto popular. Algumas dessas referências podem ser ouvidas, por exemplo, nos Cantes ao Menino. Podcast. Apesar de não conseguirmos ter a certeza absoluta sobre a sua verdadeira origem, certo é que o cante quase caiu no esquecimento, muito devido ao desaparecimento de grande parte das tabernas típicas, onde aconteciam os momentos de espontaneidade que são a base do cante. Mas um dos grupos corais responsáveis para que tal não acontecesse foram os Ganhões de Castro Verde. Numa antologia onde reúnem mais de 30 anos de trabalho editorial, os Ganhões conseguiram deixar perceber que existe uma longa história de polifonias e da poesia que as acompanha e que sobre ela não se deve construir o esquecimento. Podcast. Outro dos responsáveis por um dos maiores espólios das tradições portuguesas foi Michel Giacometti. Fugindo de uma ditadura na Córsega na década de 60 do século XX, veio para Portugal e encontrou outra, mas apaixonou-se e aqui se refugiou e viveu até ao fim dos seus dias. A herança que nos deixou foi uma biblioteca de áudio e vídeo onde constam muitas horas de fragmentos importantes da vida no Alentejo e que contém alguns dos momentos mais emocionantes da espontaneidade do cante, alguma vez registados e que podem agora ser revisitados por todos. Podcast. Em 2013, e após 2 anos e meio de trabalho, o conhecido grupo de música popular portuguesa A Ronda dos 4 Caminhos editou Terra de Abrigo, um disco exclusivamente dedicado ao canto alentejano, com a participação da Orquestra Sinfónica de Córdoba, 8 grupos corais e etnográficos do Alentejo e com as participações da cantora marroquina Amina Aloui, da cantora de flamenco Esperanza Fernandes, dos guitarristas José António Rodrigues e Pedro Caldeira Cabral e também da cantora de fado Cátia Guerreiro. Este disco é uma referência importante que demonstra que o cante também é agregador de vários géneros e culturas musicais. Podcast. Eu sou devedor da terra. Em 2014, o filme de Sérgio Treffaut, Alentejo, Alentejo, recebeu o bem merecido prémio de melhor filme no Indie Lisboa, Festival Internacional de Cinema, um retrato surpreendente da forma de estar e de ser do povo alentejano, acompanhado pelas vozes do grupo coral e etnográfico da Casa do Povo de Serpa. Nesse mesmo ano, o dia 27 de novembro, marcou o fim e um novo início. O fim dos 15 anos que demorou um longo processo iniciado no Alentejo e terminado com um final feliz em Paris, e o início da nova vida do cante. A sua elevação a património imaterial da humanidade, a distinção exemplar da Unesco, trouxe a segurança de um futuro há muito desejado por todo o povo alentejano. Podcast. Seria difícil enumerar aqui todos os grupos corais e ranchos, masculinos e femininos, bem como todos os que direta e indiretamente fazem parte desta herança cheia de riqueza, nas melodias e nas palavras, porque todos merecem o devido reconhecimento e respeito. O mais importante é que agora as vozes cantam em uníssono, as velhas e as novas gerações de cantadores e cantadoras, espalhados pelo Alentejo, por Portugal e um pouco por todo o mundo, e que em coro asseguram o futuro do cante. Som e Imagem Podcast. E assim ficaram a conhecer um pouco mais da história do canto alentejano. No próximo podcast vamos falar sobre a guitarra campaniça, um instrumento que já passou por várias gerações de Castro Verde e que cada vez mais se ouve por todo o Alentejo, mas não só. Até para a semana.